Função conte-se. A função conte-se, ela é um pouco mais avançada do que as outras funções que a gente aprendeu. Por exemplo, soma, média, média-se. Ela faz o seguinte, apesar dela ser simples, ela faz o seguinte, ela vai contar valores para você. Pode ser valor, pode ser texto. Ela conta de acordo com os critérios que você colocar. Neste caso aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui alguns estados, né? A UF aqui, a sigla, e temos aqui as suas respectivas cidades. E você pode ver que alguns estados têm maior quantidade. Por exemplo, Rio de Janeiro aqui aparece 4 vezes. O São Paulo, por exemplo, aparece apenas 2 vezes. Eu quero contar quantas cidades tem dentro desses estados aqui. Quantas cidades nós temos aqui? Ó, Minas Gerais, por exemplo, nós temos 3. Sabemos que são 3 cidades. Então, eu vou contar aqui. Como que eu faço isso? Utilizando a função conte-se. É igual a conte-se. Eu escrevo conte, coloco um ponto, se, ok? Aí você consegue chamar a função. Abro parênteses, e agora ele está pedindo para a gente o seguinte, intervalo. Qual que é o meu primeiro argumento? Intervalo. Quem que eu vou contar? Eu vou contar, seriam as UFs. Então, eu seleciono esse intervalo aqui, ó. Todo o intervalo até lá embaixo, até o último, que é a Bahia. Selecionei o intervalo, ou seja, de A6 até A25 aqui, conforme a função. Agora eu pressiono ponto e vírgula. Quando eu pressiono ponto e vírgula, ele pula para o próximo critério. Qual que é o critério que eu quero aqui? O critério seria a UF aqui, ó. Eu quero saber quantas cidades tem, por exemplo, em Minas Gerais. Então, eu posso clicar aqui em Minas Gerais e pronto. Eu obtive quantos? 3 cidades. Minas Gerais tem aqui 3 cidades. Então, ele contou para a gente quantas vezes que a cidade, né, que o estado de Minas Gerais apareceu, ok? Ele não conta aqui as cidades, não. Ele está contando aqui, porque o estado de Minas Gerais apareceu aqui 3 vezes. A mesma coisa com São Paulo. É igual a conte-se, abro parênteses, seleciono o intervalo, está lá embaixo, ponto e vírgula, clico aqui em São Paulo, que é o meu critério, e obtenho 2, que é o número de cidades aqui de São Paulo. E aí eu posso fazer isso para as outras. Mas para isso, ao invés de eu ficar calculando para cada um, eu posso fazer a seguinte situação aqui, ó. Você vai vir aqui na primeira, por exemplo, Minas Gerais, aqui dentro da fórmula, ó, e aqui em cima, na barra de fórmula, você vai selecionar assim, ó, botão esquerdo do mouse e selecionar de A6 até A25. E aí, no seu teclado, você vai pressionar, dependendo como é o seu teclado, se você tiver a tecla FN aí, por exemplo, o F e a letra N, você vai segurar FN e pressionar F4. Olha só o que aconteceu. Ele colocou aqui um cifrão na frente de cada um. Isso aí serve para você congelar aquele intervalo. Eu estou congelando de A6 até A25, porque quando eu arrastar a fórmula aqui para baixo, ele não vai sair arrastando também para as outras células, vai somente daqui da A6 até A25. Posso pressionar Enter e agora eu posso arrastar a fórmula normalmente. Se eu arrastar aqui agora, ó, eu obtenho o resultado até a Bahia, onde nós temos aqui a Bahia com 6 cidades. Ou seja, a UF aqui, Bahia, né, o estado Bahia, aparece 6 vezes. Então, ele contou para a gente aqui 6 vezes. Basicamente, o conte-se é isso aqui. Então, você seleciona aquele intervalo que você quer calcular, quer contar, e você coloca o critério daquele intervalo. Então, como eu quero o intervalo de estado, eu quero saber quantos estados nós temos aqui, o intervalo é o estado. E o critério é qual estado que eu quero contar. Por exemplo, nesse caso, eu queria Minas Gerais, eu quis São Paulo. Como eu desci a fórmula para cada um aqui, ele pegou de cada um aqui na frente, ó, selecionou São Paulo e contou. Selecionou Rio de Janeiro aqui, tá vendo? Selecionado, ele contou. Ok? Então, o conte-se é isso. E agora nós vamos partir para a função soma-se.